Boa noite a todos, todas e todes. Estamos em mais um episódio, mais um encontro do grupo de estudos, Imagens e Movimento, Cena e Educação, IMACEM. E antes de a gente iniciar esse bate-papo de hoje, eu quero de novo agradecer a toda a equipe do IMACEM e do NEC, que é o Núcleo de Estudos e Criação Cênico-Visual, projeto de pesquisa que coordeno na Universidade Estadual de Maringá e que tem realizado diversas ações. Então, se vocês querem saber o que a gente tem aprontado na universidade, vai lá no Instagram, que é @nec_UEM, e certamente vai aparecer depois aqui em algum lugar o endereço. Pessoal que também está aqui e quer a certificação, Milena já acabou de colocar, preencha o formulário que depois vocês receberão o certificado de participação. Então, agradecer o apoio de vocês, a parceria. Nós temos alunos do curso de Artes Cênicas, licenciatura em teatro, mas também temos estudantes egressos que já terminaram o curso, mas colam com a gente, que eu acho importante, né, Rael? Nessa transição, né? Quando a gente termina uma formação e de repente se depara, né, com aquele assim, gente, o que eu faço agora? Então, acho que essa ponte entre os egressos e o curso é muito importante. E hoje, eu digo assim que o IMACEM, o grupo de estudos, tem gerado alegrias na minha vida, mesmo que os encontros não são presenciais. Por conta que todo mundo que veio aqui até agora, eu falo que assim que tem uma política do afeto, uma pedagogia do afeto no convite feito. Porque são pessoas que, além de uma admiração que eu tenho como profissionais da arte, como pessoas discutindo, como criadores no campo da arte, também no campo da educação, dessa interface, são pessoas que, de alguma forma ou outra, eu tenho proximidade, né? E quando eu digo proximidade, é essa proximidade mesmo, né? Do respeito, da admiração, da possibilidade de algum momento, ou já, ou agora, ou daqui a pouco, estar trabalhando junto, estar criando junto, né? Nessa seara que eu acho que é fundamental para a nossa existência, porque é a forma que a gente resolveu escolher para dialogar com esse mundo. Eu sempre falo, né? Que eu acho que eu não saberia falar melhor do que se eu não fizesse cena. E fazer cena é um jeito que eu escolhi para dialogar com o mundo, para dizer o que eu penso, para me colocar, para me posicionar. E hoje nós receberemos Rael B. Jimenez, que eu já achei bafo esse nome artístico. Gente, eu vou dizer para vocês como a vida é. O Rael fez a mesma universidade que eu, o Instituto de Artes, né, lá na Unesp. Ele fez curso de música, depois ele vai falar. Mas, enfim, era o mesmo instituto. Mas a gente não é, né? Eu sou contemporâneo. Rael, acho que foi bem assim, né, Rael? Depois você vai dizer, acho que você saiu, eu entrei, né? Acho que você acabou de se formar, eu entrei. Acho que Só que a foi. gente, não é? Só que a gente não se conheceu. Eu só vi conhecer o Rael quando cheguei aqui em Maringá. E aí, na verdade, tinha uma amiga nossa em comum, que vem até em fevereiro aqui, que é a Juliana Notari, que ela falou assim: você tem para Maringá e tem o Rael lá, porque ela te conhecia, ela era muito namoradeira com o pessoal do PIAP, e aí ela fazia essa ponte. É... Aí o PIAP era o grupo de percussão que tem. E eu falava, gente, o Rael. E aí nós chegamos, né, Rael? E eu digo assim que foi parceria à primeira vista, porque a gente tem feito, o Rael tem colaborado tanto conosco, quando de conosco é o curso, mas comigo também, seja quando a gente senta no boteco, né, para falar de coisa, seja para quando a gente pensa nas coisas que a gente quer fazer. Rael já está com uma colaboração maravilhosa conosco, ele está fazendo toda a sonoridade de uma videoarte, do Rael, que ele está criando, e outras parcerias que a gente está aí delineando para um futuro próximo. Então, não vou falar mais, e eu vou passar a bola para você, Rael, que é um prazer recebê-lo aqui, para a gente poder conversar sobre suas criações, suas proposições e pesquisa. Você sabe que eu não apresento ninguém, apesar de já ter falado algumas coisas aqui, né? Então, fica à vontade, seja bem-vindo, e obrigado pelo aceite do convite.
Oi, André. Oi, pessoal. Nossa, eu que fico agradeço, porque para mim é um prazer, na verdade é uma honra estar aqui. A gente sempre gosta de estar nos projetos, né, dos colegas que a gente vai estabelecendo parceria. E para mim, na universidade, é extremamente essencial poder criar coletivamente. Eu sempre tive um envolvimento, é, o- um certo namoro com a área de artes cênicas exatamente por causa disso, porque é uma arte que se faz de forma coletiva. E a gente na música sofre muito com isso, né? O músico vive uma vida de isolamento, né? E eu nunca gostei muito dessa vida de isolamento. Desde a época da graduação, né? Eu entrei em 95, você entrou em Em 2001. 2000, eu me formei em 2000. E aí eu desde 95 me envolvi com o grupo de teatro da Unesp, eu fiz parte do Atrás do Grito, né, que era o grupo de teatro lá, na época com renúncio ainda. Então eu sempre estive muito próximo das cênicas, e aí é muito engraçado, porque voltando então para me apresentar, né, eu sou formado em composição e regência na Unesp, né, aquela coisa meio, né, até tradicional, né, o compositor, aquela coisa que lá no Unesp é muito forte isso, né, mas depois de todos esses anos eu olho para minha trajetória e começo a entender o que aconteceu, né, que eu sou um músico pouco, né, que trabalha pouco dentro dos estereótipos dessa coisa do compositor contemporâneo e tal, né. Acabei me envolvendo, aí olhando para trás começo a perceber que meu envolvimento com as artes cênicas ou com as artes visuais sempre foi muito grande, né. A música para mim parecia que era meio limitante, então eu sempre achava o quintal de vocês mais divertido, sempre achei, né, porque as pessoas faziam as coisas juntas, né, o músico se enfia dentro de um quarto, e esse processo de ensino formal, né, do músico de tradição europeia é muito sozinho, é um processo muito violento, na verdade, né, de ficar lá horas e horas e horas e horas e horas e horas, tendo que chegar num nível de excelência técnico que é pouco coletivo, né. E eu não gostava muito disso, porque a gente tinha um grupo na Unesp, que era um grupo de, sei lá, o que a gente chamava aquilo, a gente chamava, era os alienógenos, que a gente trabalhava com performance e instalação, misturando linguagens, então tinha gente das cênicas, das visuais, tinha gente da dança, tinha gente da música, de tudo quanto é canto, e a gente tentava trabalhar num processo de arte colaborativa, né. Foi minha formatura, inclusive, minha formatura de músico não foi uma, como o pessoal fazia um concerto de música, a gente fez uma obra performance nos espaços da Unesp, em locais alternativos, foi bem legal. E a gente, então, essa acho que é um pouco minha trajetória, que acho que me levou ao contato com vocês, né, com você, com o Rodrigo, aqui na Unesp, né, aqui na UEM. Você, o Rodrigo, o Murilo, né, Roberta, todo esse pessoal que a gente vem tentando fazer, trocar coisas, né, e que deu origem ao meu grupo de estudos, né, que é o Gritaria, que é o Grupo de Estudos Interdisciplinar de Arte Interativa, né, que a gente chama de Gritaria. Por causa dessa pira com trabalhar, né, a investigar o som, que é a minha área de formação, né, as sonoridades dentro do contexto das outras linguagens, né, como ela se relaciona com as outras linguagens nesse lugar de fronteira, né. E é uma coisa muito que você tem muito a ver com isso também, quando eu até assumi um pouco mais falar sobre as fronteiras das linguagens, né. Quando uma vez eu e você, a gente estava conversando, falando sobre fronteiras, lembra que uma vez você me contou que fronteira é um lugar que não é um lugar de divisão, é um lugar de mistura, né, de onde as diferenças coexistem, né. Isso, de conexão, de intersecção, né? Isso, né, a gente estava uma vez Não é conversando de sobre isso. exclusão. E eu gosto, é muito curioso, porque o pessoal usa muito hibridismo, né? Fala muito sobre arte híbrida e tal. Eu gosto mais de falar de fronteira do que arte híbrida, exatamente porque eu acho muito mais bonito, sabe? Falar em fronteira do que em híbrido, né? Então, aí que nasceu o que eu comecei a pesquisar, o que eu comecei a trabalhar, o que eu tenho trabalhado nos últimos anos, né? Lógico, tenho a minha ação como músico também, faz parte, inclusive, da formação de base que a gente tem que dar na universidade. Mas o que sempre me interessa, onde eu crio, é dentro
dessas fronteiras de contato entre pessoas, entre linguagens e nas colaborações. Né? Será que isso funciona como apresentação? Não sei. Nossa, funciona, porque eu já fiquei na pira, né? Você falou das fronteiras, talvez seja uma das coisas que eu queira perguntar, porque para mim as fronteiras, elas são movediças, né? As Uhum, fronteiras são extremamente ficcionais, né? Tem um momento, tem uma época, por algum interesse ou por alguma necessidade, que ela se encontra em determinado lugar. Depois ela se muda, né? Pensa só as fronteiras dos países. Quanto na história se mudou essas fronteiras, né? Por acordos e desacordos políticos, geográficos, econômicos e tal. E aí eu ia te perguntar sobre a questão. Você tem um trabalho que eu acho muito interessante, eu queria que você falasse sobre essa ideia, não só em conceito, mas na prática, de arte interativa. uhum, Porque eu acho que tem, não é que tenha equívocos, mas eu acho que, pelo menos por onde eu caminho, e vindo da performance, dos estudos da performance, é um conceito, é uma ideia que a gente discute muito, mas existem muitas perspectivas. Então, eu queria que você falasse como é que você tem transitado sobre a questão da arte interativa. E eu acho que tem uma outra coisa que você pesquisa que eu acho fenomenal, que não é a minha seara, mas eu acho ela assim muito instigante, que é a questão da cognição no campo da arte, né? Então, assim, eu começaria por aí para a gente depois. Eu sei que você vai trazer algumas coisas aí também do que você tem feito, pesquisado, algum, né, os trabalhos, que eu acho que também vai nos trazer outras questões, mas eu jogaria isso para a gente começar. legal. Eu acho que, na verdade, você chegou até no ponto central. E Muito bem será que eu sacado. chego? Eu chego no conceito de interatividade pela cognição, não necessariamente pelo que, lógico, a gente tem, né, quando você vai publicar, você faz lá as revisões históricas das coisas, explica um pouco os conceitos, mas como que eu fui cair no conceito de arte interativa foi principalmente por causa da cognição. Eu vou tentar responder a coisa, talvez fique um pouquinho longa a minha resposta, mas vamos lá, para eu ver se eu consigo fazer esse percurso. A gente na cognição, né, estuda. Primeiro que o pessoal, às vezes, não tem um certo equívoco ou olha a coisa de uma maneira um tanto quanto engessada do que significa estudar cognição, né? Geralmente, no senso comum acadêmico, as pessoas veem cognição como estudo de neurociência, ficar estudando neurônios, ficar estudando cérebro, não tem nada a ver com isso. A neurociência é um dos segmentos, suportes da que a gente chama de ciência cognitiva. A ciência cognitiva, na verdade, é uma ciência interdisciplinar. Ela nasce de um esforço coletivo de um monte de gente que percebe que está fazendo as mesmas perguntas em áreas do conhecimento diferentes: computação, psicologia, filosofia, antropologia, neurociência, né? Que o pessoal está tentando pensar o que é o conhecimento, como o conhecimento acontece, como ele se dá, né? Por isso que é cognição, vem de cognoscere, né? De conhecimento mesmo, né? E dos grandes dilemas que a gente foi, que eu fui estudar na cognição musical, né, as bases filosóficas do problema da cognição, está em como você escolhe, né, falar sobre a realidade, né, falar sobre a existência. Você pode escolher caminhos diversos e vertentes filosóficas diferentes. E a ciência cognitiva passou por etapas de desenvolvimento em que os paradigmas de sustentação foram se modificando. O primeiro deles, né, a primeira vertente da ciência cognitiva, que ela se forma enquanto ciência, isso já estava acontecendo na filosofia, tal, que vira uma ciência no começo do século XX, um pouco parecido com o que aconteceu com a psicologia, o que aconteceu, né, que essas ciências foram se formando enquanto disciplinas no final do século XIX, né? Mas esses assuntos eles apareciam em outros lugares, né? E o grande problema é a gente entender o que é a gente e o que é mundo. A gente e mundo é uma coisa separada, a gente e mundo é uma coisa só, e essa é a grande pergunta, né, epistemológica a ser respondida. Descartes deu uma resposta de que nós e mundo somos separados, né? E grande parte da ciência cognitiva e o senso comum das pessoas acredita nisso, né, uma separação entre ser e mundo, entre a gente, entre o mente e cérebro, entre corpo e cérebro, e todas essas dicotomias. E aí na luta, né, estudando os caras que estão tentando superar essa dicotomia, a gente cai aonde? A gente cai no Merleau-Ponty, eu caí no Merleau-Ponty,
Tem gente que cai no Deleuze, tem gente que cai no Merleau-Ponty, tem gente que cai, cada um caiu num canto, né? Eu caí no Merleau-Ponty e fiquei por lá, né? Vai resolver o problema eliminando a dicotomia entre ser e mundo, mente e corpo e tal, né? Colocando, na verdade, o corpo como o centro disso tudo. É daí que vem todas essas perspectivas incorporadas, tal, que a gente tem, ou essa coisa de, né, do conhecimento se dá pelo corpo, tal. Porque é a resolução de um problema filosófico muito importante. Você tem que eliminar essas duas categorias separadas, que é ser e mundo, e, na verdade, o Merleau-Ponty encontra a saída mostrando ser e mundo, na verdade, são duas coisas que só existem porque elas vêm da existência do corpo. É o nosso corpo que dá as medidas para a gente do mundo, né? E a gente em contato com o mundo, com o nosso corpo, que descobre que tem eu e tem mundo, né? Então, veio dentro dessa coisa. Se a gente for parar para pensar, filosoficamente falando, só para vocês entenderem por que eu estou falando que eu caí na interatividade por causa da cognição, o que o Merleau-Ponty propõe, como ele fala, é o caminho do meio. Não é nem, né, objetivista nem subjetivista, né? É o que ele chama de caminho do meio. E é um caminho de relação, é um caminho de contato, é um caminho em que as coisas, elas existem nas intersecções, né? O próprio conceito de fenomenologia é isso, né? A experiência está na intersecção entre ser e mundo, né? E é indissociável, não tem como dissociar ser de mundo e o que é a âncora de, né, de sustentação disso é o corpo, né? E trazendo isso para o campo do som e pensando o que é, então, como que a gente experiencia o som, né? O que é o som para a gente, tentando pensar em significados musicais, o que acaba acontecendo muito, para a gente explicar o que é som, não dá para explicar som, pelo menos não dentro dessas perspectivas da cognição contemporânea, explicar que o som tem determinados significados independente da nossa existência, de como a gente está vivendo, do contexto que a gente está. Então, tanto que o artigo que eu acabei de publicar na Ampom é uma brincadeira exatamente com isso. Se chama A Cognição Musical Tem que Ser Mais do que Musical. Porque a cognição musical, ela, na verdade, depende de tudo. Não dá, por isso que eu até brinco com isso, meio até, o pessoal pode me xingar, eu falo que o Merleau-Ponty escreveu uma fenomenologia da percepção auditiva, uma fenomenologia da percepção visual, ele escreveu uma fenomenologia da percepção, porque a percepção, ela é um fato complexo, ela é um fenômeno complexo, né? E um outro autor que eu gosto bastante, que é um dos pais aí da cognição contemporânea, que é um psicólogo ecológico, que a gente chama Gibson. Ele é o pai da psicologia ecológica, e ele vai trabalhar com um conceito de mutualismo que ele traz da biologia, que fala que a gente, o mundo, nós estamos acoplados de forma indissociável. A gente faz o mundo enquanto o mundo faz a gente, né? Então, é uma relação de mutualismo biológico. A gente só desacopla do mundo quando a gente morre, né? Então, a gente está em constante processo de interação com o mundo. Então, é nesse sentido que eu fui cair na interatividade, que é na troca, na relação, no momento da experiência. E ele tem um conceito bastante interessante, que ele vai falar que os fenômenos que a gente percebe do mundo, eles não são fenômenos puramente visuais, sonoros, auditivos, olfativos, táteis, etc. Eles são todos, ele chama, né, os nossos órgãos do sentido de sistemas perceptuais, e ele vai falar que os nossos sistemas perceptuais eles estão em equivalência. Então, quando o exemplo que ele dá, eu estou na frente de uma fogueira, então eu sinto o cheiro da fogueira, o calor da fogueira, o som do crepitar das coisas, o brilho da fogueira, né, e tudo isso me forma a experiência de mundo, porque eu estou ali no mundo em contato com ele. As diferenças, inclusive, do que a gente pensa como memória, recordação e experiência real são diferenciados, inclusive, pela quantidade de sistemas perceptuais que são ativados numa determinada ação. Então, se eu imagino uma fogueira, o meu corpo todo se remonta dentro de uma paisagem imaginada, né, que eles vão dizer, da situação que eu vivi uma fogueira uma vez. Só que essa situação, ela não está acontecendo naquele momento, não são todos os sistemas perceptuais que estão sendo invadidos por aquele fenômeno. Né? Então, aí é que eu consigo, inclusive, diferenciar memória, recordação do viver, por exemplo. Né? São alguns exemplos que ele dá.
E aí, dentro dessa maluquice toda, tem sistemas perceptuais, né, ou sensações que estão interagindo entre si para construir os nossos significados. A gente está interagindo com o mundo de uma determinada maneira, a gente está trocando com o mundo do tempo inteiro, né? E aí, pensando em tudo isso, é que eu fui pirar, na verdade, num conceito um pouco mais amplo de interatividade, né? Que são as trocas, as relações entre as coisas, que podem ser as relações entre os significados sonoros com os outros significados visuais, corpóreos, táteis, auditivos, pode ser a troca entre as pessoas, pode ser... Então, interatividade, para mim, é um conceito, eu enxergo ele como um conceito amplo de troca. E essas trocas podem ser entre as pessoas, entre as experiências, etc, etc. Foi assim que eu caí no conceito de interatividade. E ao pensar no mundo dessa forma não cartesiana, o que vai acontecendo no campo da música, tá? A gente vai eliminando um monte de dicotomias que são tradicionais do mundo da música, né? A visão de especialização dos papéis, quem é compositor, quem é intérprete, quem é ouvinte, você derruba tudo isso, né? Você vai pensar, então, em arte enquanto processo colaborativo, criação de situações de vivência sonora, né? Em que as pessoas estão interagindo naquele espaço, naquele momento, naquela situação, para criar um espaço de convivência. Você fala muito disso, de, né, protocolos de conviabilidade, né? E é um pouco por aí. Então, essa esteira, tentando resumir um pouco por tal, como que a cognição me levou até aqui, e que tipo de música que eu tenho tentado fazer, ou que tipo de arte, não é só música, porque o que a gente tem feito, inclusive, no grupo, algumas experiências, a Camila acabou de defender uma estrada dela com uma obra muito bonita, chama Presenças, a gente tem um espaço em que as pessoas, inclusive, nem sabem que elas precisam interagir com aqueles espaços, elas se descobrem dentro da obra, né? Então, foi por aí. Esse é mais ou menos o caminho. Não sei se eu te respondi. Não só respondeu, como eu vou puxar aí uns negocinhos que eu fiquei pensando. Você sabe que quando eu fui fazer o doutorado, lá eu tinha que cumprir umas matérias, eu falei, gente, eu vou para filosofia, porque tinha um cara lá, que chama, eu não esqueço o nome dele, um Belino, que era o sobrenome professor. E ele dava uma disciplina na filosofia em Coimbra, que era a filosofia do corpo e da corporeidade. E é lógico que ele ia parar onde? Ele ia chegar no Merleau-Ponty, porque ele era merleau-pontiano. E tinha uma coisa interessante que eu achava, e eu acho que para a gente das artes é muito interessante. Tem algumas lições escritas por Merleau-Ponty, né, fundamentais para perceber, porque o Merleau-Ponty só entende essa história eu acho que da interatividade, como a gente se faz não separadamente eu do mundo, através da obra do Cézanne, que é onde, na verdade, né, ele fala a obra do pintor Cézanne, que ele diz assim, não é o Cézanne que vê a paisagem, mas a paisagem já está no Cézanne. Então, na verdade, ele não pinta uma paisagem, a paisagem já está pintada nele, né? E eu fiquei alucinado nessa história. E essa ideia, quando cheguei no coisa da convivialidade, tem muito a ver com essa história da interatividade. Eu não sei se você lembra de um grupo francês que existia na década de 70, 80, a 70, chamados os situacionistas. Sim. Você já viu, né? Que propunham ações, não só eles, como também existiram outras pessoas e outros grupos com outros nomes fazendo coisas similares, porque também é assim, né? O mundo é bem grande, as coisas estão acontecendo. É que às vezes na narrativa histórica só capta alguns, mas não significa que em outros lugares as pessoas também não estavam fazendo isso. Mas que eram ações que não necessariamente tinham esse cunho, esse rótulo, sabe? Isso é algo artístico. Mas era como colocar pessoas em uma situação de convívio, em uma situação de interação, e o que isso gera na percepção das pessoas, nos corpos das pessoas, o que isso movimenta, mesmo eu não tendo consciência que aquilo seria um artefato artístico. Eu acho isso muito, muito interessante. Sabe por quê? Pelos deslocamentos. Porque, às vezes,
Eu acho que existe ainda a gente vindo de um fruto de uma sociedade ocidental que compartimentaliza o conhecimento e, sobretudo, as linguagens artísticas, né? Então, você vai estudar música, eu estudei teatro, estudei dança, o outro estudou artes. E eu tive que até fazer agora esse parênteses. Tudo bem? Boa noite a todas, todos, todos. Rael, André. E aí, como você está, mulher? Gente, que ressaca ótima, né? Nossa, Nossa, nem fala. Nós vamos comentar daqui a pouco. A gente comenta daqui a pouco. Para continuar. Maravilha, desculpa interferir, que eu terminei uma orientação agora já para entrar aqui. Oi, Milena, querida, obrigada. A Milena sempre manda tudo por e-mail também. Oi, Júlia, Lília e Natália. Enfim, todo mundo. Beijo. Estou aqui. E aí a gente tem, né, esse conhecimento compartimentado das linguagens artísticas, e é muito louco como a gente vai sendo educado nesse processo de socialização para perceber o mundo. Primeiro que a gente se coloca nesse lugar de percepção do mundo, mas na verdade a gente já está sendo percebido pelo mundo, né? A gente está sendo o tempo todo atravessado pelo mundo e pelas coisas. E aí, como que a gente vai bitolando nesse processo de compartimentalização? E eu acho como a gente vai perdendo requintes e sutilidade de leituras de mundo, ou de leituras do mundo em você. E eu acho curioso também nessa narrativa ocidentalizada como a visão ganha uma predominância, né, em relação aos outros sentidos. E como isso vai criando uma narrativa cada vez mais, o que eu sinto, não só, sabe, dos processos educacionais, mas dos processos artísticos, limitada. Então, eu queria te provocar, você que é uma pessoa que tem estudado e se colocado numa percepção do mundo pelas sonoridades, mas que não se reduz a ela, porque me parece que você é como porta de entrada, é como estímulo. O que você tem feito, o que você tem pesquisado para dar um nó, eu diria até assim, dar uma rasteira nos nossos sentidos, nessa socialização, nessa educação limitante que os nossos sentidos, né, têm sido exercitado ao longo dos processos educacionais e dos processos artísticos. E eu acho que essa ideia de interatividade, convivialidade, como situacionistas trazem, onde você é arremessado numa situação de experiência que não importa que eu precise nomeá-la de arte para que a experiência aconteça, porque isso é uma coisa que às vezes me intriga. Por que eu preciso nomear de determinada conta para dar legitimidade ou não na experiência? Se talvez o que seja mais interessante é a vivência da experiência, sem necessariamente a rotulação. Eu sei que a nomeação é lugar de poder e é importante nomear as coisas. Mas, enfim, a partir dessa... Como que você tem, né, movido por esses terrenos, esses territórios? E eu vou ser bem deleuziano agora, essa territorialidade. Então, tem algumas estratégias que a gente vai testando. Algumas que parecem que são muito bobas, né, quando a gente entra dentro da história da composição, assim, se a gente for pensar, os meus colegas compositores super formais, tal, etc., que eu não sou nem um pouco, como eu já falei, eu sou meio garotinho ovelha negra excluído dos rolês de composição muito tradicional, assim, e olha que eu tô falando de música eletroacústica, que o senso comum já vê como uma música esquisita, né, mas algumas coisas que já são até historicamente, que aparecem, só que em outros contextos. Uma delas o lance das possibilidades que a gravação dá pra gente. Eu gosto de usar muita coisa, inclusive já te mostrei algumas coisas no que a gente está fazendo, né, o gravador, isso já desde os anos 50 e 60, né, o microfone, ele tem a capacidade de aproximar coisas para a gente que a gente não costuma ouvir. É como colocar um microscópio visualmente, né? A peça lá que eu estou fazendo com você, que eu estou lá gravando um monte de coisa de facas, lâminas e tal, etc., dentro de uma proximidade de som que cria tirar do cotidiano, tirar a pessoa do estereótipo da percepção do cotidiano,
né? Um outro trabalho que eu estou fazendo com o Rodrigo, por exemplo, e a Ana Poltronieri, que é um trabalho de vídeo dança, vídeo corpo, com som, a gente pega os sons dela, ela está fazendo uma coreografia em cima de um sofá de tecido, né? E eu pego os sons do corpo dela raspando no tecido do sofá, né? E é uma coisa que a gente não ouve, você não ouve, mas ele está lá, né? Então isso, primeiro, cria um deslocamento da nossa escuta de cotidiano, né? Que faz com que a pessoa, eu imagino, não sei, eu não posso garantir a percepção do que está acontecendo, mas de que aquilo cria um outro aspecto de, peraí, o que é isso que está soando? O que é isso aqui? Se já criou uma dúvida, a gente já tirou a pessoa do cotidiano. E dentro dessa perspectiva que você está falando aí, eu vou até tentar juntar com isso que eu estou falando, dessa perspectiva do jogo de poder e o capital e tudo isso, as pessoas são jogadas dentro da vida, né, de produção, né, que eu sempre me pergunto, como que eu vou convencer aqui essa pessoa, qualquer pessoa, de que este momento da vida dela pode ser interessante, né, de uma experiência que pode ou não ser estética. A pessoa que está lá, trabalhando, sofrida, trabalhou o dia inteiro, pegou um busão para ir para casa, chega em casa destruída, que não tem essa coisa burguesa do agora espaço, né, para o deleite, o ócio, para curtir uma arte, que é uma postura até bastante burguesa, né? Tirar a pessoa da rotina, do cotidiano. Se a gente faz com que, eu imagino, que a gente consiga fazer, a gente capturar o tempo, porque eu acho que uma das grandes armas do capitalismo é o aprisionamento no tempo da existência da pessoa no trabalho, vendendo a força de trabalho dela. Se a gente consegue tirar ele dessa lógica com um som, por exemplo, se a gente conquista essa escuta, e a pessoa consegue sair desse fluxo do cotidiano, eu acho que já é um deslocamento muito importante. Eu acho que o som tem essa capacidade de deslocamento, todas as artes têm, todas as produções simbólicas eu acho que tem, né? Então eu acho que estratégia, por exemplo, dessas de fazer a pessoa ouvir o cotidiano, só que mostrando para ela que ela não repara nas sutilezas e nas belezas que o próprio cotidiano tem, a gente tira ela do cotidiano. Então essa brincadeira com gravar sons muito de perto, pegar os microfones e tentar capturar, né, ampliar coisas que as pessoas não ouvem e fazer elas ouvirem, eu acho que tem dado certo em várias situações, pelo menos algumas coisas que eu já fiz, parece que tem funcionado. Né? Essa é uma das coisas. E por trás de tudo isso tem um conceito muito importante que é do Gibson lá de novo. O Gibson, quando ele está definindo lá o lance da psicologia ecológica dele, ele se assenta em dois conceitos muito importantes. Ele está definindo o que é a relação de troca do ser com o mundo, né? O pessoal costuma não ler o Gibson, acaba lendo só um ou outro texto, um artigo do Gibson, não vão ler os livros dele em que ele funda esses conceitos, então eu vejo por aí o uso exorbitante desse conceito que me deixa bastante revoltado da galera que não foi nos textos principais do Gibson. Acabou virando até uma franquia, pessoal. Agora todo mundo fala de affordance, que é o termo do Gibson. O que é o affordance? O affordance é um termo que o Gibson cria para explicar para a gente o que as coisas significam para a gente. As coisas significam aquilo que elas permitem a gente, a ação que ela permite para a gente. Você está aí, por exemplo, pegando lápis, ou a gente pega um lápis, a gente pega um mouse, pega alguma coisa, o que isso aqui significa? Isso aqui significa o que eu vou fazer com o meu corpo com ela. O que eu vou fazer com esse lápis? Né, não tem um significado escondido ou nada disso. É a ação que a gente desempenha no mundo com o nosso corpo a partir daquilo que está exposto para a gente, né, ou seja, a possibilidade de ação que aquele objeto permite. Ele dá um exemplo que eu vou reproduzir aqui. Uma cadeira. O que uma cadeira significa para a gente? Uma cadeira significa que eu posso sentar nela, ponto final. É meio aristotélico até. Só que vai depender de onde você está vivendo, o contexto que você está, o que você está fazendo. Se você estiver dentro de uma jaula com um leão preso dentro de uma jaula, uma cadeira não vai servir para sentar. Ela vai servir para outra coisa. Então tudo é processual, dinâmico e está existindo ali no momento. Isso é o affordance, né? E os affordances, eles emergem da nossa relação com o mundo, na situação em que eu estou, por isso que é processual, é dinâmico, né, histórico, tanto na história da vida do indivíduo, quanto da história da vida da espécie. Como escreve a palavra, vou escrever aqui, ó. Vem do verbo to afford,
que ele usa, que é permitir, e ele escreve assim, affordance. Tá? Esse é o neologismo que ele cria, que seria tipo um possibilitância, alguma coisa assim, mas é um neologismo mesmo, né? E essas coisas acontecem por causa da nossa espécie, por exemplo, como que um bebê pega um copo? Um bebê pega um copo assim. Por quê? Porque é o que o corpo dele permite em relação com aquele objeto. A gente pega uma garrafa ou um copo depois assim, porque o nosso corpo mudou. Isso é histórico e isso é da espécie também, né? Então, a possibilidade que um objeto tem para a gente não é fixa, depende do nosso corpo, depende do nosso corpo no mundo, depende de um monte de coisas. Mas é a possibilidade de ação que aquilo tem para a gente. Então, esse é o conceito que está por trás da maioria das coisas que eu penso quando eu estou tentando criar, não só sonoramente. Como que eu posso brincar com ou criar possibilidades de geração de outros affordances que não são aqueles que estão profundamente estereotipados no cotidiano massacrado da vida das pessoas. É mais ou menos isso. Um som de uma sirene pode significar, por exemplo, sei lá, o som do plim do celular, né, do WhatsApp que a gente estava falando, que, né, a gente fica ansioso, né? Como que a gente pode pegar esse som e ressignificar ele de alguma maneira que eu crio outras affordances para esse som? Que eu tente contribuir para a criação de outras affordances. Essa é uma estratégia de tentar... Eu não leio Deleuze, eu não sou profundo conhecedor de Deleuze, mas talvez aqui o termo seja desterritorializar, entendeu? Jogar em outro território, né? E tirar a pessoa de um lugar e colocar em outro. E eu acho que aí, quando a gente coloca essa pessoa no espaço da experiência, né, que eu acho que a arte tem esse grande poder, né, não só a arte, várias coisas que a gente como humano faz, né, dança, a gente dançando, a gente num bar, conversando, tem várias situações que tiram a gente desse cotidiano massacrento do capitalismo, né, então eu acho que toda vez que a gente consegue colocar as pessoas numa situação de experiência, como alguma dessas, eu acho que a gente ganha, ou a gente tem um papel de transformação na vida daquela pessoa. A minha hipótese, talvez bastante utópica, é que essa pessoa fala assim, pô, você foi legal, essa experiência foi interessante, eu quero mais disso. E a partir do momento que ela tem consciência de que ela quer mais disso, ela começa a transformar a sociedade, ela começa a se transformar politicamente, ela começa a se transformar enquanto uma pessoa que vai agir na sociedade porque ela vai querer mais daquilo, né? E é aí que eu acho que existe o papel de transformação ou de revolução que a gente, enquanto criadores, eu, pelo menos, me proponho, né? Quando uma pessoa, como que a gente faz para a música ser política? É complicado, a música é um conjunto de coisas que, se você olhar para o som, ele não significa nada. Né? Aí o pessoal fala, não, mas a música tem um papel político, porque aí teve... Calma aí. A música é mais facilmente age do papel político quando a gente está falando de letra, não de música. Mas como que a música... A gente pode pensar na música como uma ação de transformação política, no sentido mais amplo da palavra política, criando espaços na vida das pessoas em que a gente tira ela de um determinado fluxo do cotidiano e joga ela num espaço de experiência. E eu acho que aí a gente cria, vamos criar um viciado, a gente tem que viciar as pessoas para elas poderem sentir a necessidade de transformar a sociedade para ter mais daquilo, mais dessas experiências. Então, eu acho que, não sei se eu te respondi, eu acho que são essas estratégias que eu gosto de usar, entendeu? Criar espaço na vida, querer mais. Uau! Rael, eu sei que você ia trazer algumas coisinhas para apresentar para a gente. Você sabe que isso que você falou me lembrou de uma fala do Paul Pauper, que é da... Eu não sei pronunciar, acho que é esse sobrenome, gente. Fiz até um biquinho, que é o que eu não sei pronunciar, acho que é francês. Mas ele fala que é professor da PUC em São Paulo, ali junto com a Sueli Ronick, desculpe, sobre forjar um tempo da desrazão. Como é possível forjar um tempo da desrazão? Lindo isso. Nessa captura do tempo, né? Porque realmente o capitalismo, eu vou pensar no capitalismo nessa fase que a gente está, que eu brinco que é cyberinformacional, onde a gente vai num outro fluxo do capital, onde o dinheiro
não existe mais, né, onde cada vez mais a materialidade, a visibilidade, né, dos mecanismos sai de uma estrutura de acoplagem, né? Vamos pensar aí na toda aquela estrutura disciplinar que o Foucault vai falar extensamente, ainda ele vai pensar numa estrutura de acoplagem, né? Então você tem a instituição, você tem a escola, tem o espaço, né? Que elas não deixaram de existir, elas continuam, mas aliada a elas veio também toda uma outra série de vigília, de controle totalmente invisível, na base do chip, na base, sabe, dos procedimentos intravenosos, do que é acoplado no corpo, não é que é acoplado no corpo, mas que entra, que a gente ingere, no que a gente toma, que se dilui nos fluxos da virtualidade. Tem uma autora que eu gosto muito, que chama Donna Haraway, e eu sempre falo que todo mundo devia ler esse texto, que chama Manifesto Cyborg. Você chegou a ler? Você já leu o Manifesto Cyborg? Não, esse eu não leio. Não. Cara, eu acho que é fantástico como ela vai descrever isso, porque é um texto dos anos 90, mas eu acho que ela antecede. Ela fala como essas miniaturas do poder, isso, sabe, o chip que adentra e que adentrou mesmo, vai determinar outras relações de poder através dessa invisibilidade de tudo que vai sendo assim ingerido, o remédio, né? A cápsula que eu boto aqui que libera hormônio, a cirurgia, sabe? Tudo que vai sendo determinado nesse campo da invisibilidade. Eu falei tudo isso porque eu quero também que se apresente as coisas, mas também é uma provocação para você. Como é que a gente talvez consegue forjar um tempo da desrazão num espaço onde a gente perde o contorno da materialidade das coisas, por mais que nós temos uma geografia ainda de conhecimento muito calcado na materialidade do que se é, sendo que nós, hoje, nos relacionamos através dessa desmaterialização. Não é uma palavra que eu gosto, mas eu vou utilizar isso. Neste lugar de invisibilidade, onde o poder circula o tempo todo, e que cria uma outra relação de corporeidade, não sei se é a mesma ou diferente do que o Merleau-Ponty traz, mas que implica numa relação de incorporação com o mundo, na criação com a virtualidade, né? E com todas essas outras plataformas que têm acontecido. Como que isso se dá? Como é que você tem visto isso, né? E também, claro, que você apresente coisinhas que você está fazendo aí, que eu acho que também ajuda para a gente. Muito louco. Eu vou até apresentar alguns aqui. Eu vou começar por um bem sugero. Eu enrolei muito, gente. Não, é que você me provocou a falar um monte de coisas agora, vamos ver se eu consigo. Essa coisa do... Eu acho que um pouco do que a gente está falando, o que eu falei, tem algumas coisas que... É impressionante como a gente está tendo que recolocar isso tudo de novo, sabe? Que eu acho que as pessoas já recolocaram, parece que a gente tá fazendo alguma coisa, eu tô falando por mim, uma coisa nova, mas não é nada novo. Na verdade, a gente está voltando para o bom e velho Brecht, e a gente está tendo que dialetizar tudo de novo, né? Tá tendo que colocar essas contradições para as pessoas, uma do lado da outra, para que as pessoas enxerguem. Porque eu acho que os processos de invisibilidade que você está falando, eles escondem os choques, né? Eles apagam né, esses conflitos entre as coisas, e aí parece que é tudo natural, né? Naturaliza tudo. E aí eu acho que o tio Brecht ensina bastante coisa pra gente. Temos que dialetizar isso, né? E por isso que eu vejo sonoramente a forma de dialetizar é criar um choque do cotidiano com ele mesmo. É mais ou menos isso que eu tô pensando, né, em fazer. Um dos videozinhos, que uma brincadeira que eu fiz no começo da pandemia, inclusive acho que você já deve ter visto, foi uma pira com isso. A gente estava trancado no meio da pandemia, o som não vai ficar bom, tá? Quando a gente transmite aqui pelo Google Meet, não fica bom, mas depois você só vê lá no meu canal do YouTube. Deixa eu pegar esse aqui, compartilhar o áudio da guia, talvez fique melhor. Vamos ver. Deixa eu pôr em tela cheia. Esse aqui depois eu explico o que é. Vamos dar uma assistidinha nele.
Esse eu fiz para mostra de cenas à distância. Ai, para. Meu YouTube ficou tocando aqui. Foi o que vocês organizaram aí nas redes, na verdade. Foi bem no comecinho da pandemia, quando a gente estava no lockdown mais cruel, né? E eu estava pensando exatamente sobre isso que você está falando. O quão, na verdade, esse processo nosso, que foi super forte de informatização, né? A gente teve que se informatizar, a gente teve que se teletransportar para esta coisa que nós estamos aqui agora. E eu fiquei muito, assim, curioso. Eu tava falando assim, cara, tá muito estranha essa história. As empresas não estão reclamando que está todo mundo trabalhando remotamente. O capital inteiro está achando o máximo. Eu falei, se o capital está achando o máximo, tem alguma coisa errada. Alguma coisa está errada aí. A gente estava bem no comecinho, sei lá, segunda semana de pandemia, não lembro. E eu falei assim, pô, aí a gente começa a perceber, né, o que está acontecendo. A gente começou a arcar com todos os custos, né? O trabalhador virou, né, o financiador do seu próprio trabalho, ficou fácil para a empresa, a gente estava pagando luz, água, telefone, comida, tudo para a gente trabalhar, né? Ficou muito fácil para o sistema todo, e a gente começou a se. É meio clichê dizer isso, mas a gente começou a se desumanizar, né? A gente começou a virar umas máquinas de trabalhar, você lembra desse momento todo, né? Como a gente no remoto, ela começou a ficar enlouquecido, né? E aí eu comecei, a gente trancado aqui, né, dentro da varanda de casa, e eu falei, cara, eu preciso colocar isso de alguma maneira, né, esse curto-circuito que estava acontecendo, da gente trancado num mundo e se informatizando, e a gente sem saber mais quem é você, quem que não é, você está dentro do computador, você não está mais dentro do computador. Então a música, tudo foi feito capturando sons ali da varanda. Ao mesmo tempo em que eu estava gravando, eu estava fazendo a parte eletroacústica, processando os sons da própria varanda, e aí eu fui me jogando para dentro da tela. Por isso que eu fui me filmando refletido dentro da própria tela. Enquanto eu estava fazendo, eu estava me reprocessando. Né? Então, eu estava tentando colocar essas coisas coexistindo em choque. Né? Fala, Natália. Ô, prof, mas dessa criação sua, você editou o áudio por trechos ou foi linear mesmo? Você editou tudo ao mesmo tempo? Eu vou gravando, e aquele programa que está aparecendo na tela é uma linguagem de programação para áudio que a gente usa para fazer composição musical. Então eu estava programando, capturando, processando enquanto gravava, já direto. Estava fazendo ali um live áudio e mais ou menos live vídeo, né? Para eu conseguir segurar o celular e gravar e processar os sons ao mesmo tempo, na verdade, o software, eu automatizei ele para ele rodar e fazendo os processos para eu poder segurar o celular para fazer a filmagem, né? Mas eu estou gravando a varanda, processando os áudios em real e mandando para o próprio computador para gravar o áudio, e depois só joguei junto com a imagem do celular, né? É um live áudio, live vídeo, digamos assim, né? Super singelo, não tem nada de grandes pirações estéticas, mas era uma coisa que estava bastante incomodado com essa coisa, André, essa coisa né, da gente. Eu precisava falar um pouco sobre esse processo de apagamento tecnológico que, inclusive, estava acontecendo, né? Que, inclusive, de muito disso que saiu a disciplina, que vai começar nova aí, né? Que é a ideia de hackear a tecnologia, né? Porque uma das coisas que tem acontecendo, a Dodi falou isso, eu lembro dela comentando, inclusive, sobre isso, lembra? A gente faz uma transferência de recurso, né, para os donos da tecnologia muito grande. A gente compra celular, a gente está mandando dinheiro para fora do país o tempo inteiro, porque eles que são donos da tecnologia. E uma das minhas preocupações em trabalhar com tecnologia é dar o máximo possível de autonomia para todo mundo, por eu poder operar com a tecnologia de uma maneira um pouco mais profunda. Isso tem um pouco a ver com a filosofia também do software livre, que é o que eu uso faz muitos anos, né? A gente precisa educar as pessoas para dominar a tecnologia, para não ser dominados por ela, porque esse é um processo de dominação do capital. Então, não tem como a gente... Não dá para ser niilista e falar, né, vamos banir a tecnologia, fazer que nem aquele pessoal que tem uns grupos, né, que tem por aí, né, que vai viver, né, em vilas totalmente, né,
sem tecnologia, sem luz, sem não sei o quê, né? Tem bastante grupos por aí espalhados pelo mundo. Eu conheci, inclusive, um em Barcelona uma vez. Não dá para a gente fazer isso. A tecnologia está aí e ela está oprimindo as pessoas. Então, o que a gente vai fazer? Vamos, por meio de processos de criação, aprender a usar a tecnologia profundamente para que as pessoas não fiquem dominadas pela tecnologia e possam, inclusive, encontrar as fissuras desses discursos de poder e hackear essas coisas para poder, inclusive, permitir a construção dessas dialéticas, de mostrar para as pessoas o que está acontecendo, para desfetichizar um pouco a tecnologia. Me incomoda um pouco, dentro da coisa da arte interativa, todo esse tipo de coisa, tem alguns textos bastante interessantes sobre isso, que, assim, bota 2 caixas de som numa sala de museu, pá, já virou um negócio interativo, hipermediático, ou até um pouco que a Dayana Domingues fala mesmo, né, das coisas dos focos em face, que é aquela coisa, o pessoal tem um grupo do Canadá, lá do Vanderlei também, que é aquela coisa de estudar a relação com as próteses e todo esse tipo de coisa. Eu acho um pouco problemático se a gente faz tudo isso só pelo fetiche tecnológico. E aí eu acho que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, né? Então esse é um pouco o que a gente discute no meu grupo de estudos lá no Gritaria, né? Como fazer as coisas de uma maneira em que não seja um fetichismo tecnológico, que a gente opere na tecnologia de forma a dominá-la e encontrar, inclusive, dialetizar seus problemas, né? E usar ela a nosso favor. A gente aprender a usar isso a nosso favor, né? Eu acho que é um pouco por aí. Não sei se respondi, André. Eu vou até pegar o exemplo da Camila, bonito. Eu fui pedir para ela autorização para mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui. Da instalação que a gente fez, sei lá como que a gente pode chamar isso, a gente conseguiu fazer algumas gravações documentais bem frágeis, tá? Não são nada demais, mas para vocês terem uma ideia de como foi, deixa eu só contextualizar para vocês. A Camila fez um mestrado comigo, entrou no mestrado antes da pandemia e fechou no primeiro semana de mestrado dela, e a gente estava discutindo exatamente o conceito de interatividade. Todo esse caminho que eu falei que eu fiz com vocês aqui da cognição, etc., o Camila entrou nessa pira junto comigo e a gente discutiu bastante esse tipo de coisa. Viemos lá das artes visuais, viemos de um monte de lugar trazendo os conceitos que vocês têm isso muito mais bem resolvido que o músico. Pra vocês terem uma noção, o músico, para ele, a interatividade é entre o performer que está no palco e o computador dele que está processando o som dele em tempo real e fica lá todo mundo ainda numa situação de palco italiano, dentro de uma perspectiva de plateia, né, super tradicional, que alguns teóricos das artes visuais chamam isso de interatividade de palco, né? E na música é o suprassumo, e o pessoal nem descobriu ainda que tem uma pecinha que chama público, né? Que eles ainda chamam de público, que tinha que fazer parte do processo, né? Quando a gente fala para os nossos colegas da música que a gente está fazendo coisas, chamando, né, destruindo a visão de quem é compositor, quem não é, quem é interator, quem não é, diluindo essas categorias, o pessoal se assusta, né? E aí, então, ela entrou na pandemia, ela queria estudar isso, ela entrou em uma crise, porque imagina que a gente queria fazer coisa no espaço, ao vivo, com as pessoas, com não sei o quê, e ficam quase 2 anos travados, quase o mestrado inteiro dela. Nos últimos 3 meses finais que ela tinha, abriu, e né, a gente pôde voltar para o mundo, e a gente deu uma corrida e fez essa obra que ela quis chamar de Presenças. Ela estava muito encanada com essas coisas da arte interativa, em que as pessoas são obrigadas a interagir dentro de uma obra. Ela não gosta disso. Ela foi ver muitas obras, inclusive anos atrás, e ela não gosta de ter que ter essa coisa. Ela é uma pessoa muito tímida, ela fala, não quero ter que ficar me mexendo na obra para acontecer alguma coisa, né? A gente achou um texto muito bonito do Rancière, que fala exatamente sobre isso, né? Sobre o quão, na verdade, os artistas são prepotentes em achar que você tem que fazer o público se mexer para fazer o que ele quer, para dar o resultado que ele quer. Então, ela, né, dentro dessa pira, era exatamente o que ela queria. A gente então fez uma obra que é uma instalação ambiental, digamos assim,
com todo equipamento escondido, as caixas ficam escondidas, microfones escondidos, câmeras escondidas, o público não vê, a gente fez no meio do calçadão lá da Way, no meio das árvores, né, e as pessoas passam pela obra, e a obra se confunde, às vezes, com o próprio som do ambiente que está rolando ali. Porque ela captura o som do ambiente, ela regurgita aquele som do ambiente, ela processa e ela joga de volta e ela capta o movimento das pessoas passando pela obra e ela gera coisas, e essas coisas são gravadas dentro da obra, e com o tempo essas coisas vão sumindo. Então é como se a obra fosse memorizando o que está acontecendo ao longo da vida dela, e só que aquelas memórias vão se apagando. Então as pessoas deixam as presenças delas dentro da obra, corporalmente falando, porque o corpo gera som, só que essas presenças vão sumindo com o tempo, porque a peça vai se escrevendo em cima dela mesma. Só que é muito legal, porque assim, as pessoas não sabem que elas têm a ver com a obra, e algumas pessoas começam a perceber. É muito legal, a gente deixou a obra funcionando 5 horas no calçadão da UEM lá, e a movimentação das pessoas, as pessoas foram descobrindo, às vezes as pessoas voltavam para ver o que estava acontecendo, e foi uma coisa bem legal. O vídeo não é a melhor que a gente fez de documentação, não é a melhor situação, porque quando a gente pobre, né, a gente gasta todo o equipamento para fazer a obra e não sobra mais equipamento para registrar o que você está fazendo, né, então a gente fez alguns registros aqui com o celular, que eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Deixa eu abrir o arquivo aqui, pelo navegador para que vocês possam ver. Peraí, só um segundinho. Cadê? Tô chegando. Vídeo aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Guia. Cadê? Esse aqui. Aí vocês vão ver uns pedaços que a gente registrou que estava acontecendo no computador, porque ela usou isso na defesa dela e tal. Só para vocês entenderem um pouquinho, esses pássaros todos que tem são pássaros que são do local, mas que a gente gravou, e eles são usados, várias categorias de pássaros, de coisas que ela quis gravar, quando as pessoas se movimentam, passam pela obra, tem um daquele sensor de movimento, ela cria essas camadas de pássaros sincronizados com os movimentos das pessoas. Vamos lá, cadê? Deixa eu continuar.
E aí, se você for reparando nesse final, quando começa a aparecer muito mais gente, ela vai ficando cada vez mais irritada, né? A performance automaticamente, naturalmente, né, por causa da forma como ela foi construída, né? Ela vai ficando irritada, ela vai ficando extremamente densa, cheia de coisas, e é muito legal que as pessoas começam a perceber. Aconteceu isso numa outra instalação, as pessoas começam a brincar com a obra, quando começam a perceber que elas têm a ver com a obra, elas começam a experimentar, e aí quanto mais elas experimentam, mais a densidade da coisa vai ficando grande, 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 e aí a pessoa começa a perceber que se ela ficar parada, a obra vai reacomodando e vai voltando a se misturar com o ambiente, e é muito engraçado, muito curioso ver as pessoas, elas começam a descobrir esse jogo, sabe? E de repente você vê as pessoas fazendo assim na frente da câmera, depois elas param e ficam quietas para ver o que vai acontecer. Aí passa alguém, se movimenta rápido para falar, não, não vem, não, sabe? Rola um se descobrir dentro da obra muito legal. E ela vai deixando isso gravado na peça e isso vai sumindo aos poucos, e a pessoa começa a perceber que ela fez um determinado gesto, que fez um som que acompanha aquele gesto, ou uma nuvem de passarinhos, ou uma síntese sonora, tem uns trechos de voz processados também, e aí a pessoa começa a perceber, ela ouve que aquilo que ela fez apareceu alguns minutos depois, e ela começa a se identificar dentro da obra, e essa lógica vai sendo construída a partir de um jogo corporal, com a tecnologia o máximo escondida possível. A menina que estava ali, a Emily, que é uma bailarina, que faz música, ela ficou 4 horas sentada ali, curtindo a obra, e a obra é muito louca, porque ela não se repete, porque ela é construída a partir da presença das pessoas ali dentro da obra, né, e tudo que está acontecendo está sendo gravado com microfones também, então tudo que vocês ouviram, ela pegou o som do bloco, da música, pegou as pessoas falando, passando, e aí isso vai ficando na obra, né, durante um tempo, e aí as pessoas depois voltam, querem ver depois o que ficou, o que não ficou, é um processo bem legal, só que é uma coisa que é super difícil de entender e fazer um registro, porque é um negócio de um processo tão longo de coisas que vão acontecendo, e as pessoas vão e voltam, e passam de novo pela obra. Eu não sei se vocês viram descer um grupo de meninos que falam, nossa, que coisa é essa? Eles voltaram meia hora depois para ver de novo, depois que acabou a aula deles, eles voltaram lá 1 hora depois, mais ou menos, para tentar descobrir o que era aquilo lá que eles passaram, e fez uns barulhos, né? Então, mais ou menos são essas as coisas que a gente vai testando. Então, a gente tenta criar espaços em que a gente construa significações sonoras a partir da relação do próprio espaço ali. Aí é uma perspectiva bem ecológica, e tem outros autores que discutem isso, o Alva Noy, o Tim Ingold, né, que vão falar sobre essa coisa da construção do espaço, que não é só sonoro, não é só espacial, mas ele né, visual, auditivo, tátil, olfativo, e a gente tenta criar essas experiências de interferência no espaço por meio
A gente trabalha com som, mas a gente está considerando que muitas outras coisas estão entrando dentro dessa lógica toda, né? Então, isso é um pouco das coisas que a gente anda fazendo, e tem outras perspectivas, né? Ou seja, acho que você viu, no evento da psicologia, você estava lá, André, quando a gente fez com o Rodrigo Murilo, os Sertões, os primeiros Sertões? Ah, tá. Que aí já é outra pegada, de fazer isso, só que mas não vi. com literatura, com videoarte ao vivo e tal, né? Mas dentro, mais ou menos, também dessa perspectiva de criar espaços, de ressignificar espaços a partir das linguagens artísticas, trabalhando em coexistência, né? Mais ou menos isso. Não sei Vocês se me chamem da próxima vez, né? Que vocês fizeram, mas me chamaram. Me chamem da próxima vez. Gente, a gente está indo para a reta final, porque é tanta coisa, né? Passa tão rápido. Eu, de repente, olhei aqui embaixo e falei, gente, já vai terminar. Mas aí, pessoal, vocês querem contribuir com algo, dizer alguma coisa, trazer suas experiências, já que estamos falando de experiências, de rastros. Ficou tão forte isso, é uma palavra que eu gosto tanto. Rastros. Dessa, né, da performance. É Camila, né? Presença. Essa que a gente vai fazer lá na inauguração do... Essa que eu queria fazer lá. Praça das Artes, quer dizer, ainda não tem o nome, é o Praça das Artes, o Teatro de Arena, vai ser algum nome dado coletivo. Eu gosto muito de Praça das Artes, sabe? Do encontro, que é um espaço novo que a gente está aqui na UEM, lá atrás, lá de que estão terminando de construir. Mas, rastro, sabe por quê? Porque eu acho tão potente essa ideia que tudo que a gente produz, tudo que a gente é produzido, né? A gente produz e é produzido, a gente produz espaço e é produzido pelo espaço, ele nunca termina e nunca morre. Ele se transforma, mas ele vai, ele se modifica, ele se reprograma. Porque eu acho que tem uma coisa que sempre me chama muito a atenção, sobretudo nós que somos das artes da cena. Roberta está aí, outras pessoas que não mentem, não vão deixar que eu fique como mentiroso. Esse negócio do efêmero, né? Como se o que a gente fizesse desaparecesse. Claro que tem uma dimensão, não sei se é uma dimensão, eu acho que talvez uma ideia que a gente tenha do negócio, ou uma ideia do que a gente tem por desaparecimento, talvez essa ideia faça a gente pensar que aquilo que a gente vivenciou desaparece. Mas eu tenho apostado numa ideia mais que a experiência, ela nunca pode desaparecer. Ela talvez crie rastros, e ela continuamente cria rastros e pistas. E elas vão se reprogramando a todo tempo. Não é à toa que uma experiência que você tem há décadas, ela de repente se aviva em você. Ela não se aviva da mesma forma, mas ela solicita e convoca as pistas, os rastros que de uma maneira ou outra sempre existirão em você, ou melhor, sempre estarão em contínua mutação no que vai te constituindo, porque também esses rastros não são fixos, eles são móveis e também são realocados a todo tempo. Eu tenho pensado muito isso sobre o que a gente faz, sabe? Sobre nessa provocação de experiências. Sobre os rastros. Return total, né? Dos rastros e dessas pistas em looping. Olha, Bi! Diga, Bi. Ai, gente, é tão bom ser Bi aqui, né? Porque às vezes assumir outras coordenações, orientações que não me chamam de Bi, eu não consigo, fico mais travada. Mas aqui, Rael, que incrível, estou adorando te ouvir, né? Permeada pelas considerações do André também. E você podia vir para cá, né? Para a Unespar, a gente tem um curso Lato Senso de eletroacústica. Bom, você conhece, né? O Álvaro. Depois, sim, eu dou, né, eu dou a disciplina no curso, inclusive a minha foi no semestre passado. Mas não presencial. Não foi presencial dessa vez. Eu já fui presencial para ir, já, na primeira turma. Mas eu acho que eu não estava aqui. Então. Todo. Acho que você não estava. Faz tempo já. Não, e que é legal montar essa instalação também, né? Viver a experiência. E assim, um pouco que o André comentou, falar das nossas experiências, assim,
Gente, é muita coisa. Só vou falar alguns pontos e não vou tentar tecer uma relação. Só vou dizer aqui algumas coisas. Uma das minhas primeiras experiências, né, com essa composição eletroacústica que relevasse... eu vou falar com as minhas palavras, Rael, por favor, né? Não sou... Essa captação sonora da natureza ou de outros elementos que evidenciasse coisas que a gente nunca escutou e relevando, né, a composição no espaço, foi na sala Fúrio, não foi na sala Fúrio, foi o auditório lá da Unesp, em que tinham duas caixinhas assim, aí uma caixa saía um som, depois via para outro lugar, enfim, que os meninos compuseram lá. Mas era uma turma depois da sua, uma galera mais nova. E eu fiquei com isso também, fiquei reparando, por exemplo, nas caixas do som do cinema. Aí eu falei, gente, é um som que corre, que tá vindo aqui, que me coloca no espaço. E aí eu comecei a achar tudo muito interessante, né? Não só academicamente, mas como que isso também está e provoca essa experiência, né? Por que é tão interessante também ir ao cinema ou experimentar essas coisas cada vez 3, 4, 5D, sei lá quantos D. E, enfim, então isso é uma coisa. Aí outra coisa, você comentando também essa relação tecnológica e de aparelhagem, né? O quanto é importante o domínio disso também. Quando você fala disso, das pessoas terem conhecimento sobre isso, né? Dominarem isso também, como o Brecht tinha esse interesse no teatro, né? Que cada vez mais, inclusive trabalhadores, se apropriassem dos meios, né, e modos de produção da arte, do teatro, e você falando dessa questão do som também, né? Então me remete muito esse seu viés também de formação de público, ou formação de interatores, escutadores, sei lá como dizer, mas nessa curiosidade também que você me provocou, com um pouco que eu pude acompanhar, que você compartilhou, dessa aparelhagem mesmo, né? Quando você falou dessa instalação aí nesse lugar da UEM, como que as coisas são captadas a partir da nossa relação corporal ali com o espaço e, enfim, tudo. Eu sei que não é para se responder aqui agora, mas eu fiquei curiosa assim mesmo. Eu vi que tinha uns fios no chão. Tinha um negócio ali, um projetor, um negócio como chama, gente? Parece que eu vi. Enfim, e aí, quando você vai falando que tinham coisas que ficavam gravadas e depois recolocadas durante um tempo para compor aquela paisagem e depois mudava, me lembrou uma coisa também de que está sendo muito usada, inclusive em cena, mas aí bem, bem teatral. Não sei se vocês já viram algumas questões, André, Milena e outras pessoas aqui. Por exemplo, eu estou falando uma coisa, aí eu aperto um pedal ali, fica gravada a minha fala, e aí eu continuo falando uma coisa, aquele pedal reverbera, aí a galera está sendo super no teatro, colocando essas reverberações também, né? E criando composições e tirando desse lugar, né? Que, como o Rael reafirmou várias vezes aqui, desse cotidiano, né, e mudando a nossa percepção. E aí, só para fechar, como eu falei que eu só tô jogando aqui, sendo bem, e aí a gente, para continuar, mas a importância dos órgãos sensitivos, né, da sensibilidade, do aguçar tudo isso, e por fim, eu fiquei pensando sobre isso, aí o Rael vem e fala agora, ao final, sobre a escuta, o olfato, o tátil, tudo isso, né, sendo estimulado, sendo envolvido nessa questão. E aí, bom, na minha tese, que eu não vou falar daqui, mas eu trago um pouco a importância dos órgãos sensitivos, desse trabalho com os órgãos sensitivos, seja no jogo, no teatro, com o trabalho basicamente corporal, né, e também. E o que Marx, né, já que está falando a questão do Capital, não me lembro exatamente aonde, porque ele não escreveu exatamente sobre arte, não teve tempo hábil para isso, mas a questão dos órgãos sociais, como nos escritos do Marx, né? Então, os órgãos sensitivos com os órgãos sociais, que nós já temos essa percepção como uma ação do nosso próprio órgão, inteligente que é o nosso corpo, que já trabalha, né, esses significados antes da gente atingir
né, qualquer elaboração mais, né, enquanto linguagem, tal. Enfim, acho que é um pouco das questões que reverberaram em mim aqui. Obrigada, desculpa alguma coisa. Imagina, é muito legal, porque assim, cada um vindo das suas referências, na verdade, a gente está todo mundo falando coisas muito, tendo preocupações muito parecidas, né? É muito legal isso. Só por curiosidade, você como que aquilo lá acontece, é o seguinte, as caixas ficam escondidas dentro de umas moitas lá para o público não ver, porque a gente não queria mesmo que visse, os microfones estão escondidos atrás de uma árvore. Então, tudo isso está indo para uma placa. Aquilo que você viu, na verdade, é um notebook que também estava meio escondidinho. A gente filmou de propósito para mostrar, ela poder mostrar para a banca o que tinha, né? Mas quando você está passando por ali, você não percebe. Teve um momento que a gente testou com a câmera presa naquele banco, mas a câmera estava pendurada dentro nas folhagens. É uma webcam, na verdade, que capta os movimentos, e a gente escreveu um software que detecta o movimento das pessoas que estão passando na frente da webcam, e a gente extrai os movimentos a partir da webcam. Então, é um algoritmo que extrai a movimentação das pessoas. E aí a gente pega essas informações de movimento para controlar determinadas coisas nos processos de processamento e gravação. Então, quando tem muita atividade, muita densidade, ela abre digamos assim, a memória dela, ela tem como se fosse uma memória, e ela fica tocando o que ela está gravando e gravando o que ela está tocando. Então é um círculo que gera um comportamento bastante complexo, bastante caótico, porque ela está gravando e tocando ela mesma, e se transformando o tempo inteiro. E as transformações acontecem a partir dos movimentos corporais das pessoas. Então, se as pessoas se movimentam mais ou movimentam menos, as transformações sonoras são maiores ou menores, né? E as gerações de som também são maiores ou menores, né? O Rael, mas isso a gente pode chamar de programa? Tipo, é um programa que é instalado, que já é usado pela captação dessas câmeras? É um programa? Na verdade, tem duas linguagens de programação que são específicas para artistas. Tem uma que chama Processing, que é uma linguagem para programação visual, é sonora também, mas ela é meio limitada para trabalhar com som, mas ela é ótima para trabalhar com programação visual. Então, ligar uma câmera nela, tal, eu mostro aqui para vocês, só para vocês verem o que é esse brinquedinho aí. Rapidinho aqui. Não fica bravo comigo, André. Quer ver? Aqui. Vamos compartilhar a minha tela inteira. Que aí fica mais fácil para vocês verem que eu vou ter que abrir coisas aqui. Tá? Vocês vão entrar no túnel do tempo agora aí. Ó. Chegou aí, André? Esse aqui é o Processing. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Eu estou no Process. É isso aqui, ó. É um software mesmo que a gente programou. Então, a gente pega as informações aqui da câmera, tá vendo? Aí faz um monte de cálculos matemáticos para pegar as informações aqui da câmera, os pontos ponto a ponto da tela, e a gente extrai essas informações lendo ponto a ponto da tela da webcam em tempo real e extrai características de posicionamento no eixo X, no eixo Y, sensibilidade do movimento, tá vendo? Faz um monte de conta para... Olha lá, tudo isso aqui conta. Gente, isso é um canovatio, aquela assim, né? Seria um canovatio, gente? Não sei, gente, calma. Adorei a comparação. Porque cria-se um roteiro, me pareceu um roteiro, e que, na verdade, esse roteiro está ali, mas o que vai acontecer, e as improvisações, as relações, vai depender de quem executa, das pessoas que permeiam, né? Não sei. Mas aquilo é um software, né? Aí você anda a executar aquele software, ele tá pegando os pontos da tela, né? Extraindo essas informações numéricas. Com essas informações numéricas, tem uma outra linguagem de programação que a gente usa que é para fazer som, que chama Super Collider, que é geralmente o curso que eu dou aí na especialização dessa linguagem de áudio. Chama Super Collider, e a gente para toda a parte de som, processamento de som, gravação do som, edição e tal, etc., em tempo real acontece nessa outra linguagem. Então, um programa fica conversando com o outro, né, para cuidar dessa parte tecnológica, né.
E feito tudo, gente, com coisa, um notebook e uma webcam, mais nada. Essa é uma outra coisa que eu gosto bastante de pensar dentro de uma perspectiva de universidade pública em que as pessoas não vão ter muito recurso, e essa linguagem de programação processing é legal porque ela roda no celular, você pode programar ela no computador, você exporta para o celular, e então você tem como hackear essa tecnologia com acesso a pessoas que têm pouco acesso à tecnologia. Eu não sou Mac Boy, não sou usuário de Mac, essa coisa, a escravidão dessa tecnologia, que é tudo proprietário. Eu acho que a gente está formando para a rede pública, as pessoas têm que... Eu uso software livre há 20 anos, porque eu acho que a gente tem... Eu sou um cara que pesquisa soluções para oferecer para os alunos quando eles precisam ir para a escola. E dá para trabalhar com esse tipo de coisa em qualquer escola. Se você minimamente, se você quiser trabalhar num nível alto, porque isso que a gente fez é um nível alto de complexidade, né? Dá para trabalhar num nível alto de complexidade com um mero notebook. Acabou. Se você tem um notebook, você já consegue resolver o problema, né? Não dá para todo mundo ter um notebook? Não, não dá. Mas se a gente quer hackear a tecnologia, o mínimo, né? Para hackear a tecnologia, tem a tecnologia, né? Mas também dá para ter soluções mais baratas que isso, com celular e tal, etc. E isso é um aspecto da coisa. Tem outras coisas de arte e tecnologia que a gente tem que explorar de outras maneiras, né? Como você falou, tá muito na moda o pessoal usar pedal para fazer improvisação, esse tipo de coisa. Pedalzinho de delay que é 270. É o delayzinho lá que a galera tá usando, que repete e tal. Isso é pedal de delay dos anos 70. E, né, que é muito comum os delayzinhos da Roland lá que a gente usava com pedal de guitarra, né? E tá na moda, o pessoal. É um hackeamento da tecnologia. O pessoal tá usando uma tecnologia que era dos anos 70, que usava para fazer uma determinada coisa, está fazendo outra, né? Então, tem várias outras maneiras de pensar tecnologias para isso, né? Ou, às vezes, trabalhar sem tecnologia, né? Trabalhar com outros tipos de tecnologia. Afinal de contas, caneta é tecnologia, né? Então, mas me preocupa muito, porque a gente está invadido por essas tecnologias, e sem nenhum tipo de dialética. A pessoa consome isso aqui do jeito que ela vem, do jeito que o sistema quer que ela consuma. E se a gente não mostra para ela que isso aqui pode ser hackeado, mesmo que ela não consiga ir muito longe, mas ela sabe que dá para hackear isso aqui, então você coloca ela dentro de uma outra perspectiva de uso da tecnologia. Então é esse tipo de antítese que eu gosto de pensar em criar, entendeu? Ai, gente, eu por mim ficava conversando, adoro esse negócio de hackear coisas, mas a gente vai ter que encerrar. Então, assim, essa aula, esse bate-papo, essa conversa, essa prosa vai subir para o canal do YouTube. Quem não aqui, tem gente que aqui não é inscrito. Por favor, Milena, bote, ó, a Raia botou o site do Gritaria, que é o grupo de pesquisa do Rael, bote ali o nosso @NEC e bote também o YouTube do NEC, porque todos esses encontros de Macen estão indo para lá, não só o encontro gravado, mas geralmente com algumas referências que as pessoas que vêm participar indicam, e eu coloco lá na legenda, como também o site das pessoas, porque eu acho que também se torna um material, né? Um repositório mesmo de acesso, né? De troca e de experiências. E eu acho que essa conversa hoje, que a gente só tem mais um encontro, né? Nesse primeiro ciclo de debates, que termina agora em novembro. E eu não falei por que também começou esse ciclo de debates de estudos, né? Porque no semestre que vem nós vamos desenvolver, e aí, Raia, eu vou te meter nessa história também, oficinas junto a escolas públicas sobre justamente isso. Como é que a gente hackeia, a gente domina, como é que a gente começa a fazer produção nessa interface entre arte, educação e tecnologia dentro da escola pública. Então, esse primeiro momento de estudos foi para a gente ver perspectivas diferentes e começar a fomentar essa ideia dessas oficinas, desses trabalhos que nós vamos desenvolver junto às escolas públicas. Nath maravilhosa, minha bolsista de PIBIC, está junto nessa empreitada. Que maravilha, gente. Nossa, estamos junto nessa aí. Do NEC. E claro que as outras coisas artísticas que a gente vai fazer, né? Já tem esse primeiro vídeo arte, mas eu já estou aqui bolando que a gente vai fazer uns negócios maiores. Eu, você, o Rodrigo, e quem quiser colar junto que a gente vai fazer.
Então, eu queria, assim, gente, agradecer imensamente a presença de vocês. O mês que vem, dia 28 de novembro, é o último encontro desse ciclo, que também vai ser babado. Agradecer imensamente, Rael, pela generosidade, pela partilha, pelas trocas. E estamos juntos, né? Não só no departamento, na universidade, mas, como eu digo, pelo mundo.